Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Cenário em Vídeo, primeiro dia de setembro de 2020, 11 horas e 44 minutos. Nós temos uma manhã nublada, porém agradável aqui em São Paulo, 22 graus. E eu desejo desde já um excelente pregão a todos. Peço o seu like, compartilhe o vídeo. Oferecemos para a galera que está chegando na Bolsa de Valores. A gente nunca teve tantos downloads do Seja Bem-vindo à Bolsa. A gente divulga esse treinamento também no Instagram e no Facebook. Lá também o combo de e-books mais fluxogramas está sendo um sucesso. Para quem quiser ter acesso às nossas redes sociais, é só clicar aqui na descrição dos nossos vídeos. Aí você vai ter toda a descrição do que nós estudamos naquele programa em específico. Aí tem o link Seja Bem-vindo à Bolsa, tem o canal gratuito do Telegram, me comunico todos os dias de manhã e às vezes à tarde. Mas geralmente de manhã tem o Instagram, onde você encontra inclusive o kit de e-books mais o fluxograma. Melhor que muito treinamento que é oferecido por aí. O nosso Facebook e o link para entrar aqui no nosso site e assinar o informe cenário, que pode ajudá-lo aí também no início dos pregões. Pessoal, eu vou começar a sessão de hoje falando de dois balanços corporativos que foram divulgados, as empresas retardatárias na temporada de balanços. Uma delas é Meal 3, é uma ação que já fez parte da nossa carteira. Eu acho que a gente saiu em pontos importantes, depois o ativo começou a descer. E para quem não sabe, ela controla o KFC, o frango assado e a Pizza Hut. E o ativo reagindo ao balanço de forma tímida, mesmo em uma sessão altista, né? Então ela não perde o viés de baixa, então a impressão que nós temos é que assim ela deve seguir até segunda ordem. Aí nós temos a CVC B3, uma ação polêmica, né? Eu lembro que eu fiz estudo desse ativo há algum tempo atrás e nós identificamos esse ombro cabeça a ombro. Perdeu a neckline, mas é um ativo que tem uma volatilidade histórica, entre aspas, baixa nesse momento. Isso daqui é muito alto em situações tradicionais, mas é que o mercado em si está muito volátil. Ela desenvolveu essa figura de uma forma desgastante aqui para quem está comprado ou vendido, mas não perde o viés de baixa. Hoje, se fechar assim, deixaria um arame para quem for arriscar uma compra, stop abaixo de 18,20 na CVC. Perfeito? Aí falamos dos ativos fixos aqui, DI1 F25, que são os juros, o DI. Hoje em queda, né, o Jair Bolsonaro, que adora operar na bolsa, ele, os filhos, o Paulo Guedes, o Maia é até um pouco mais discreto. Falou-se em reforma administrativa indo ao Congresso na quinta, sobre os R$300 fixados para o auxílio emergencial. Hoje eu estou tomando aqui um energético Monster Energy Ultraviolet. É o que eu estou tomando aqui hoje. E aí juros para baixo, né? Nós tínhamos essa Shooting Star. Perdeu a mínima das duas últimas sessões, 5,810 na sexta e ontem. E está testando aqui média LTA. Eu não operaria juros nesse momento. Mas se eu fosse obrigado, por exemplo, meu gestor fala, imagina que eu sou uma tesouraria, você tem que se posicionar agora, ou é compra ou é venda. A 5,790 eu compraria, ok? Se eu fosse obrigado a me posicionar nos juros nesse momento. Aí nós temos o IFNC. Ontem parecia que ia perder aqui a CLTA, a prancha do pirata, que eu brinco. Hoje existe uma reação, está mais ou menos na metade do candle de ontem, na média de 5 períodos. O grande barato da história é como é que vai fechar, se os compradores vão ter fôlego para segurar a venda ao longo do dia, né? A gente vê um reflexo, né? O que o Jair Bolsonaro falou mudou tudo bem. Tem o lance dos PMI chineses, eu declarei no informe cenário, tem as bolsas americanas que operam dentro de algum movimento de alta. Mas o que realmente fez a bolsa subir foram as palavras de Jair Bolsonaro, principalmente quando ele falou que a reforma administrativa vai para o Congresso na quinta. O dólar está em queda, as médias apontando principalmente a de 5 aqui para baixo no diário. Quando eu trago o gráfico intradiário, eu geralmente trabalho com gráfico. O que aconteceu no dólar? Topo duplo, que era um dos cenários que eu falei ontem com o eixo a
5.465.500, pessoal, abriu abaixo o alvo, 5.390, simples assim, porque já abriu acionando o topo duplo, ó, topo, topo. Então aqui abriu uma operação vendida, uma vez que já abriu abaixo de 5.465 com 500. Para quem já vinha vendido ou vendeu na abertura, eu acho que o alvo foi atingido, está até um pouco abaixo, né, 13, 14 pontos abaixo do alvo, eu encerraria a minha venda. E a mesma coisa do juros. Se eu fosse obrigado a operar o dólar nesse momento, eu faria uma compra para buscar 40, 50 pontos entre hoje e amanhã. Ok? É o que eu faria aqui. Dá a impressão aqui de um fundo arredondado. Ok? Aí falemos dos ativos em si. Banco do Brasil, primeiramente. Novamente, Banco do Brasil. Novamente não, né? Assim como fez Bradesco, né? Que rompeu o canal, adentrou o território do canal e agora trabalha fora do canal, quer dizer, deixando uma situação absolutamente incerta aqui. Nós temos Banco do Brasil tentando colocar a cabeça para fora aqui do canal, vamos ver como é que fecha, né? É o caso de YouTube também, que está testando a parte alta de um canal de baixa, e o fechamento de hoje, por exemplo, se hoje fechar firme, perto da máxima tal, pô, a compra reagiu ao candle de ontem. O que eu quero dizer com isso, né? Você pega, por exemplo, o BOVA11, pô, tá rompendo a máxima, né? Então, quer dizer, o candle de ontem, ele seria anulado. Agora, se forma uma sombra superior, se o mercado perde pelo menos a metade dessa alta, seja no BOVA11 ou no IBOV, por exemplo, aí os vendedores falam, ó, eu tô aqui. Então, o fechamento de hoje, ele vai dizer muito. Se fechar perto da máxima, aí as coisas se equilibram, né? Agora, se deixar sombra superior no IBOV, no BOVA11, aí a venda fala, ó, eu tô aqui e eu não vou dar moleza para você aí, pro touro no caso. Aí nós temos a Petrobras, aqui na tela. Buscando a média de 21, que é uma referência importante, só que mais importante ainda é o 22,54, né, se fica acima desse patamar. Quer dizer, hoje um pregão diferente do que se esperava ontem, especialmente, né, quando, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui no petróleo. No caso da Petrobras, tem uma razão, né, além dela ser muito ligada ao governo, essa coisa toda, o petróleo está em alta, né, apesar do candle de ontem, o I14, trabalhando nas 46. Vamos já dar uma olhada aqui no Bitcoin também. O Bitcoin, ele está aqui numa região, teoricamente, de um primeiro topo, a 12 mil dólares. Se ele começar a trabalhar acima, especialmente do 11.830, ele tem alvo até rápido em 12.400 dólares. Vamos ver como é que reage. E a gente tem aquele tal do BZQ, que é inversamente, ele trabalha em caminho inverso em dobro. Por exemplo, se a bolsa sobe, ele cai em dobro. Então está caindo aqui no Brasil. Né? Ontem tinha rompido as médias, está trabalhando abaixo das médias, porém uma região de suporte. Então, o que dizer da Petrobras? Está reagindo bem, uma alta de 3,29, mas ainda dentro do canal. Minha referência seria o 22,54. E aí nós temos a Vale. Vale 3. Minério fechou de lado, mas a Vale segue o otimismo generalizado. E ela praticamente cobre, né? Abriu num gap aqui que não dá para ver, mas é um gap. Está nas médias, por enquanto um repique. A gente vai ver, de acordo com o fechamento, se isso é firme ou não. E aí B3, SA3. Subindo, mas talvez menos do que poderia. A prancha do pirata foi acionada e ela está abaixo. Então mantém um viés baixista, apesar dessa alta. Pelo que está subindo o mercado como um todo, é até uma alta discreta, né? Aí nós temos a Ambev. Quase tocou no nosso alvo em 12,21. Se eu tivesse vendido, eu confesso que eu encerraria a posição. Ontem foi a 10 centavos desse alvo. Eu acho que vale a pena encerrar. Não entendo ainda que é um ponto de compra, mas acho que para quem está vendido, a operação entregou o que ela tinha que entregar. Cara, como tem aluno chato, eu vou ser bem sincero, eu tenho um grupo hoje de quase 600 alunos, tem uns 3 ou 4
que olha, é só Cristo para manda coisa no WhatsApp, manda e-mail, e quer questionar, quer mandar no grupo, eu vou te falar. E eu fico lendo esse negócio, por mais tranquilo e calmo que eu seja, e às vezes dá uma de bobo, sabe do que está acontecendo, fica perguntando, olha, fazer esse trabalho aqui tem que ter muito amor, e eu tenho, mas para aguentar alguns não é fácil. E de verdade, pessoal, de 600 alunos são os 3 ou 4, sempre os mesmos perturbando. É incrível, estão sempre ganhando, acontecendo o que acontece, estão sempre... Você monta a carteira com 15 ativos, reclama, com 10 reclama, se vende não sei o que lá, perdeu o comando e não sei o que, olha, tem que ter uma paciência de Jó, mas eu tenho e tenho muita resiliência aqui. Então a Ambev é isso, eu encerraria a venda. Eu vou falar de um ativo aqui que já foi a minha esposa aí na bolsa. Toda vez que o pessoal lembra do ativo, vê o ativo, lembra da gente aqui, que é a JHSF. A queda dessa ação não foi surpresa, fez um ombro, cabeça a ombro, começou a descer, veio numa região de enrosco aqui, ó, foi praticamente uma formação de mastro-bandeira que gerou uma alta. Se eu estivesse vendido nesse ativo, eu acho que eu começaria a realizar lucro já, mas foi anunciado por causa do oco, ok? Então esse oco, ele, uma vez confirmado, ele já anunciava uma correção forte para essa ação, que eu confesso que nesses níveis volta ao meu radar. Eu pretendo em breve começar a montar a carteira, então é um ativo que volta ao nosso radar. Então eu falei do dólar, agora falando do mini índice, a gente lançou o desafio ontem. Qual que é o grande barato aqui do desafio? Tá andando contra, tá. Só que o pessoal da Imersão 10, nós somos vendidos desde os 105 mil pontos. Então, por exemplo, ontem caiu forte. O que eu conto para o desafio? A abertura do dia seguinte. Qual que é a abertura de hoje? 100,450. Então, a abertura do dia pós-desafio é o que eu conto para a gente contabilizar. Então, 10,450 é o ponto de partida. Está subindo, está andando contra a paciência. A vida é assim. Eu mantenho o desafio ainda, até por causa do canal. As bolsas de fora estão escorregando. Ó, vamos dar uma olhada aqui. Aí vai ter gente torcendo contra, vai ter gente torcendo a favor, o que é normal, todo mundo tem o direito de acompanhar, essa é a ideia mesmo. A Bolsa da China tem um topo mais baixo que o anterior, apesar da alta. A Bolsa de Paris tem uma recuperação intraday, mas o candle vermelho de ontem ainda, eu acho que, principalmente que está abaixo das médias, aqui tem um gap que foi fechado. O índice DAX, ele tem candles vermelhos em sequência com máximas e mínimas mais baixas, só que ele está num ponto importante, fechou o gap, que era algo esperado, fecha o gap, entra, muita gente realiza lucro, por isso que sobe também, e está aqui na linha de tendência de baixa. Eu vou apagar essa linha e colocar, na verdade, uma LTA. Né? Eu acho que assim fica razoavelmente bem traçada, e é o ponto que, se for perdido, traria uma queda inicialmente a 12.630. Professor, por que a Bolsa de Londres está caindo forte ontem? Se hoje não tem essa queda toda no exterior, eu estou bolado aqui. Na verdade, é muito simples. Ontem ficou fechado o mercado e hoje ela cai o que caíram as outras bolsas ontem. Lembra que desde aqui do Twin Towers, dessa pinça de topo, a gente projetou uma queda até 5.857, cumpriu. É uma ideia de um ombro, cabeça a ombro. Agora, se ficar abaixo do 5.857, está exatamente aqui enquanto eu falo, 5.857, nós teríamos alvo próximo em 5.661. Será? Aí já é complicado. A gente acertou esse movimento, agora daqui para baixo tem que ver se fecha abaixo do 5.857. Vamos ver aí como é que se comporta no diário. Falando do índice Nasdaq aqui na tela, máxima histórica de novo, 0,68, não tem sinal de topo, é algo impressionante. Aí nós vamos ter o Dow Jones, que tem algum sinal de cansaço, fez um candle que marcou a máxima da movimentação em 28.733. Professor, será que é aquele gap que você falou que o Johnny disse que se não fechar, o mercado não cai, ele foi fechado, não foi fechado? Vamos ver. O gap... Qual que é a história? O Johnny é uma pessoa que é meu sócio hoje em dia.
é um ex-aluno e ele brincava comigo, professor, enquanto não fechar o gap em 28,892, o mercado não cai. Ó, 28,733, 28,643, não fechou. Será que não cai se não fechar o gap? É o que nós veremos. Isso daí é a ideia do Johnny. Aí quando a gente traz novamente o Dow Jones para o gráfico diário, eu acredito num teste nos próximos dias em 28,155, que é a máxima do dia 11 de agosto. Né, aqui tem um gap, eu entendo que vai atrair o preço. E ontem já fez máxima e mínima mais baixas que na sessão anterior e hoje também. Então no Dow Jones a gente vê algum sinal de cansaço, coisa e tal. E pessoal, eu estava brincando com meu filho outro dia. Às vezes eu fico bravo aqui, eu sou extremamente calmo, sereno, equilibrado em 99,9% do tempo. Mas às vezes tem pessoas que têm o poder de momentaneamente tirar a gente do sério. Mas aí ele estava falando para mim que o padre Fábio de Mello, outro dia, né? Nós somos católicos aqui em casa, mas não temos nada contra outras religiões também. Eu sou católico, mas eu falei isso uma vez numa transmissão, e é verdade mesmo, eu sou estudante, um estudante extremamente empolgado, adoro estudar história, geografia e religião. Todos os dias eu estudo um pouco de história, de religião e de geografia. Eu adoro geografia, eu tenho um monte de mapas de digital, tenho enquadros também nos escritórios. E eu estudo religião também todas, né? Mas onde que eu quero chegar? Ele falou que é normal você ter esse sentimento, tal, que tem é que ter o controle, né? Mas olha, tem situações que a gente tem... É muito difícil você se manter exatamente 100% sereno, porque tem 3 ou 4 alunos no grupo que eu vou te dizer, só tem que orar por eles aí, porque enchem o meu saco, para falar o português bem claro. Tem uns 590, hoje tem umas 600 pessoas, quase 600 são alunos maravilhosos. A gente fala de futebol, brinca no Cartola, manda link pra gente, a gente fala de família. Eu tenho o prazer de me comunicar com os alunos, mas tem uns 3 ou 4 que só enchem o saco, estão sempre insatisfeitos. Né? Mas no Infomoney eu aprendi que esse índice é de 4 a 5%, o que daria entre 20 e 30 no meu grupo. Como tem 3 ou 4, eu tô com menos de 1%, então acho que a gente está fazendo um trabalho bem feito aqui na Top Traders. Parabéns aí para minha equipe, mas eu vou te falar, às vezes, né? Pô, vai ver futebol, vai assistir Netflix para quem gosta, participa do Cartola. Inclusive, parabéns à galera do Cartola, tem uns fenômenos aí no Cartola que tem mais de 400 pontos, não sei como conseguem fazer. Então o S&P tem algum sinal que eu interpreto como uma distribuição, eu acho que tem algum espaço para cair. E aí nós temos o EWZ, que é a ETF brasileira negociada em Nova York, está subindo forte. Vamos ver se ela consegue se manter aqui acima do 30,89. Caso ela consiga, pode ter alguma mudança de paradigma, se tiver. Eu falo para vocês, a gente tem uma ideia de venda desde aqui de cima, né? Que eu faço aqui no YouTube. E aí nós temos o VIX. Ontem o VIX se comportou como um lobo mau. Hoje ele é apenas uma ovelha, né? Porque está caindo. Só que o lobo mau subiu 15% ontem. E ele rompeu uma região importante que é o 24,60, que é onde está a média de 5 e praticamente onde foi a mínima de hoje, ó, a 25,02. Então veio bem pertinho do 24,60. Pela volatilidade do VIX, veio bem perto aqui. E ele está acima das médias. Então VIX para cima significa pelo menos uma chance real de correção de 2, 2,5%, 3% para as bolsas americanas. Aí nós temos o DXY. Continua em queda, somente uma alta acima de 92,13, que pode ocorrer, está bem pertinho, significaria alguma reação até a LTB. E voltando aqui para o mini índice no intraday, o que aconteceu no mini índice? Houve um rompimento falso de 99,925, já abriu em gap e voou aqui na direção do eixo do M, 101,855, é onde o mercado trabalha, o mercado tem memória. E agora, eu não sei se vai acontecer uma aproximação entre média e preço ou se o mercado se prepara para corrigir. Eu entendo que se houver a perda
de 101.685, o mercado desce nos 101 mil pontos aqui e quebra pelo menos a metade dessa alta. É o cenário que eu espero. Um fechamento perto de 101 mil pontos, eu acho que a venda estaria sob controle aí e eu acho que vai acontecer. Ok? Inclusive eu estou falando aqui, está começando a desenhar aqui, ó. Tá vendo? Ele viria aqui nessa região, ó, 101, 130... 101, 155 e média móvel. Acho que é um movimento mais natural ao longo do dia. Eu acho que a compra não vai ter fôlego para manter esses 2% de alta. Se perder a metade dessa alta, eu acho que seria o caminho mais natural, mostra algum equilíbrio entre a compra e a venda, e a posição de venda que nós temos ficaria confortável. Lembrando que o pessoal da Imersão 5 está vendido acima de 105 mil pontos, quase na máxima histórica. E vale o desafio a 100,450, porque foi quando o mercado abriu depois do desafio que eu falei ontem à noite. Então podem torcer contra pra caramba, podem torcer a favor. Vamos ver como é que vai ser esse desafio, como é que o mercado vai se comportar. Saúde e paz a todos. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes, pessoal. Valeu!